Louvor, obrigada, viu, gente? Eu queria só que o irmão do teclado ficasse, se ele pudesse ficar. Você está com expectativa, querido? Não em mim, mas no Senhor. Sem mais delongas, abra logo aí em João, capítulo 9. Quero agradecer pastor Ricardo. Sempre vou agradecer, né? Porque eu sei que esse é um lugar que tem que ter muita responsabilidade. Então, muito obrigada, pastor. E eu quero dizer, querido, que Deus vai falar ao teu coração. Você crê que tem algo na minha vida que pode alcançar a tua vida? Então, abra seu coração. E quando eu busquei ao Senhor para saber o que compartilhar com vocês, a frase que me veio foi: como se fosse a primeira vez. Fale comigo essa frase: como se fosse a primeira vez. Eu quero te levar no teu passado hoje. Eu quero que você vá para aquele momento onde a palavra te encontrou. A pergunta que eu faço é: como você estava e onde você estava quando essa palavra, que é Jesus, encontrou a cada um de nós? Fica com isso. Abriu aí em João capítulo 9, verso 35 ao 38, eu vou ler para você. Diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhes disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. No contexto aqui, queridos, era um cego de nascença que teve um encontro com a palavra Jesus. E a Bíblia conta que nesse encontro, Jesus ele cura esse homem que nasceu cego. E era num sábado. E ali os fariseus queriam sempre uma oportunidade para pegar Jesus. E aí quando teve um dado momento que ele foi indagado, né? O rapaz foi indagado. Olha quem foi que fez, como era esse homem, enfim, você vê lá no contexto. E aí esse homem vai dizendo: olha, eu estava assim, ele untou lodo, mandou eu ir lá no tanque de Siloé, explica toda a situação, repetidas vezes. E aí chega um momento que não manda chamar o pai e a mãe, porque não acreditamos que ele era cego de nascença. E aí chama o pai e a mãe, o pai e a mãe diz: não, ele já é de maior, ele já pode responder por ele mesmo. Porque esses pais não queriam ter responsabilidade, não queriam pagar um preço. Mas esse homem, queridos, ele pagou um preço. A Bíblia vai relatar, inclusive, que ele começa meio que a debater com os fariseus. E ele é até irônico: vocês querem ser discípulos dele? E aí eu quero te dizer, eu e você fomos chamados para pagar um preço. Quando eu e você nos encontramos com essa palavra, nós fomos chamados para pagar um preço. E aí nesse encontro maravilhoso, eu acabei de ler para você o momento no verso 35 que diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Para a cultura deles, queridos, é como se você fosse expulso dessa igreja. Você ama tanto o Senhor, você tem devoção pelo Senhor, e o pastor Ricardo chegasse e dissesse: a partir de hoje você não congrega mais. Você não vai mais para nenhum verbo da vida, nenhuma igreja. Sabe, mas os pais daquele rapaz não quiseram pagar o preço. Mas aquele rapaz, ele recebeu a sua cura. E ele quis pagar esse preço. E o que me chama a atenção é que ele vai, quando ele é curado, tem um momento que diz assim, Jesus falando: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele estava cego, queridos. Ele não tinha tido ainda o prazer de ver Jesus. Mas Jesus voltou para encontrar com aquele homem, para que os olhos dele pudessem ver o que a palavra de Deus se manifestou para os homens. E aquele homem decidiu pagar o preço. Como foi o teu encontro divino? Onde você estava? Quem você era? Talvez muitos aqui, e para a glória de Deus, devem ter nascido em um lar cristão. Isso é o padrão de Deus. Mas eu tenho certeza que em algum momento você teve um encontro muito pessoal com esse Cristo. E aí eu quero que você vá exatamente para esse momento, para que você lembre qual era o teu fulgor por essa palavra. Qual era a tua intensidade. Olha aqui, eu vou citar, e os meninos vão lançar aqui para me ganhar tempo. Salmo 63, verso 1 e 2, eu vou ler na versão NVT.
Davi, ele diz assim, ele era um salmista, ele falava muitas coisas inspiradas, inclusive ele era um salmista messiânico. Então ele tem muito a nos ensinar, porque é um homem que não tinha um Espírito Santo dentro dele. Ele fala coisas e ele fazia coisas extraordinárias. E Davi era intenso, e ele diz assim a respeito de Deus, recitando esses salmos para o próprio Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Ele fala que ele buscava o Senhor intensamente. E que todo o ser dele ansiava pelo Senhor. Sabe, queridos, intensidade é um termômetro para mim e a tua vida. Eu não fui chamada para medir a tua vida. Nem você medir a minha. Mas o fato é que a intensidade de cada um vai demonstrar para si mesmo como está indo a sua caminhada com o Senhor. É verdade também que nós podemos ver pelos frutos a intensidade das pessoas. Fervor é algo que você vê. O Lucas esteve ministrando aqui, ele abordou um pouco sobre isso. Fervor é algo que você vê. Mas eu quero que você traga isso para você, não para o coleguinha do lado. A sua intensidade é o seu próprio termômetro. Eu vou só te dar um parâmetro de raciocínio. Aqui tem várias pessoas. Sabe que para chegar hoje aqui, para alguns foi mais fácil do que para outros? Talvez alguns chegaram do trabalho, tomaram um banho, se arrumaram calmamente e chegaram aqui. Pegaram seu carro e vieram para esse lugar. Talvez para outros foi bem difícil. Porque essa pessoa pode estar cansada, mas ela houve uma intensidade, houve um esforço. Então você entende que no parâmetro de comparação, existem esforços para certas pessoas que talvez para aquela outra não é tanto. Mas certamente, queridos, cada um de nós é chamado para todos os dias ter uma intensidade, ansiar pelo Senhor. E buscar nesse termômetro, estar no lugar, de fato, de uma busca sincera, genuína, intencionalmente ao Senhor. Você há de convir comigo que uma pessoa que vem de ônibus para uma igreja, por exemplo, é mais dificultoso do que a pessoa que tem um carro. Não é assim? Então, o teu termômetro, querido, é para você mesmo. Como está a tua intensidade? Diga como se fosse a primeira vez. Jeremias capítulo 15, verso 16 e 17, eu vou ler na revista atualizada. O profeta Jeremias, eu amo essa passagem, meu Deus. Ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Ele compara a palavra de Deus como um alimento. E de fato Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe, ele está dizendo: quando eu achei as tuas palavras. Sabe que a palavra de Deus, querida, ela é tão preciosa que ela não está realmente tão visível para todos. Porque é um tesouro escondido. Mas não um tesouro escondido que você tenha tanta dificuldade de encontrar. Mas um tesouro escondido no sentido de que é precioso demais. Jesus disse certa vez: não lanceis pérola aos porcos. Por quê? Porque porco não entende o que é precioso. Mas eu e você não somos como os porcos. Nós somos esses que, como Jeremias, quando encontrou com a palavra, diz: eu logo comi. Tem uma versão que diz: devorei. Quanto você tem devorado essa palavra? Aleluia. E aí, queridos, vem um conselho de advertência, uma reflexão. Pastor Ricardo falou, incentivando até para assistir o culto de domingo. Eu já ia fazer isso, viu? Porque inclusive isso aqui que eu vou tocar foi algo que o Espírito me deu na semana passada. E quando o pastor João estava ministrando, o Senhor só fez me lembrar: olha, filha, como é o mesmo Espírito. E eu tinha anotado porque eu sabia que isso era uma advertência para a igreja. Eu sei quando Deus está falando algo para mim, pessoal, ou quando é também para o corpo de Cristo.
E o Senhor me deu essa frase que diz assim, ó: não temos visto mais milagres, não porque Deus enfraqueceu em seu poder, mas porque nós é quem temos nos ocupado com muitas coisas. Nós não temos visto tantos milagres porque estamos muito ocupados. E o diabo vai encontrar mais coisa para a gente fazer. E nós precisamos estar atentos, queridos. Milagre é literalmente intervenção dos céus, intervenção divina no curso natural. E eu não estou falando de milagres que você já viveu, não, porque Deus não está tratando sobre isso. Deus está falando de milagres criativos, de milagres que a igreja ainda não presenciou e não viu. E Ele diz que estamos ocupados demais. Algo que o pastor João ministrou no domingo, que ficou muito forte no meu coração, e que era justamente o que o Espírito estava ministrando a respeito da igreja mesmo. É que você muitas vezes, ou a igreja, o corpo de Cristo, se ocupa com coisas tão naturais e que são lícitas e está tudo bem, mas não usa a mesma intensidade para as coisas espirituais e sobrenaturais. Então essa palavra casa totalmente com a mensagem que ele trouxe domingo. E eu ressalto o que o pastor disse: assista, porque é de Deus. Não precisa abrir, só escuta. Em João capítulo 20, verso 30 e 31, diz que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo nele tenham vida pelo poder do seu nome. Vida no poder do seu nome. E quando a gente chega em Atos capítulo 19, verso 11, diz: Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Deus quer, queridos, que a nossa vida seja como um livro que conte para o mundo ao nosso redor. Nós servimos a um Deus que opera milagres. E aí eu quero falar isso, que a gente já está finalizando. Uma experiência que eu tive, eu estava colocando João Gabriel para dormir. E eu estava orando em outras línguas e depois eu comecei a cantar uma canção. Não uma canção salmodiando pelo Espírito, era uma canção mesmo que eu não lembro agora qual era o louvor, mas era um louvor, letra portuguesa mesmo. Só que aí eu te dou uma dica. Esses louvores que a gente canta, Deus deu a alguém. Deus ungiu aquela canção. Então, quando você for pegar a caminhada nas canções, escuta bem o que você está falando. Porque é carregado de poder. Porque é a palavra cantada. Pelo menos no Verbo da Vida a gente canta a palavra cantada. E eu comecei a cantar, e quando eu comecei a cantar, eu tive uma visão. Eu vi o corpo de um macaco e a cabeça de um palhaço. E esse corpo de macaco com cabeça de palhaço estava como se fosse segurando um pacote de presente. E eu cantando, continuei cantando e perguntando ao Senhor tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que é bom ser tríplice, né? A gente consegue fazer várias coisas. E aí eu, Senhor, o que é isso que eu estou vendo? Que imagem horrorosa, que ser horroroso. E o Senhor disse assim: isso é um demônio que está segurando o presente dos filhos de Deus. Mas observe que à medida que você está cantando, olha a cara dele. E ele estava assim, ó, olhando para mim, paralisado com aquele presente nas mãos. E o Senhor disse: quando os meus filhos me adoram em espírito e em verdade, aquilo que foi liberado para eles e que o diabo tem segurado, vai ter que soltar. Queridos, eu passei a semana inteira com essa visão nítida que eu poderia estar vendo agora, de tão forte que foi. E eu vou finalizar, fique de pé, por favor. Eu quero finalizar dizendo que há uma força no louvor e na adoração que é sobrenatural. É sobrenatural quando você abre a sua boca e você começa a louvar a Deus. Quando você entende que as canções que você está cantando para um ser que é o Todo-Poderoso. Quando você começa a cantar de fato com essa intensidade, querido, você começa a borbulhar algo dentro de você. Quando eu tive essa visão, eu já estava intensa com o Senhor, com meu filho nos braços, botando ele para dormir. Mas eu tendo essa visão e essa revelação, eu comecei dentro daquele quarto, a presença inundou aquele quarto. Tudo por causa de algo chamado consciência.
O louvor podia vir aqui. Quero contar com esse louvor abençoado, seguir a direção do Espírito. Salmo 57, querido, um salmo de Davi. Verso 7 ao 11 diz assim: meu coração está firme em ti, ó Deus. O meu coração está firme, por isso eu canto louvores a ti. Desperte, ó minha alma. Despertem lira e harpa. Eu quero acordar ao amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos, e cantarei louvores a ti entre as nações. Pois o teu amor se eleva até os céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. A tua boca foi ungida no dia que você nasceu de novo. Quando o louvor está cantando uma canção, querido, se envolve com isso. Esquece a pessoa que está do teu lado. Eu vi uma vez uma cena, uma senhorinha, na hora do louvor, não lembro se era nem na hora do recado, mas tinha um louvor envolvido. Essa mulher começou a dançar pelo Espírito na igreja. Querido, a dança dela encheu o ambiente. Você é sobrenatural, meu querido. Você não é natural. Eu vou pedir aqui que eles cantem algo, pelo menos até o refrão. E eu quero que você vai fechar seus olhos. Você vai esquecer a pessoa que está do seu lado. Você vai esquecer os seus problemas nesse exato momento. Porque eu tenho uma palavra que Deus me deu dentro da minha casa. E ele disse: filha, você pode liberar para a igreja. Haverá uma liberação desses presentes que o diabo tem retido na sua vida. Algo que você sabe que é seu, que Deus já disse que é seu, e que você ainda não pegou. Mas se você pegar debaixo dessa unção e você adorar o Deus dos céus hoje com esse entendimento, algo vai acontecer. Porque foi liberado. E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Quando ele fala, ele faz. Então escuta a canção que eles vão cantar com esse entendimento, e depois eu vou entrar com a oração. Escuta essa canção que eles vão cantar, e depois a gente vai ter um tempo de oração. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, Pai, muito obrigada, Senhor. nada mais, Muito obrigada pelo
de você. Quão poderoso é ter o dono do céu e da terra habitando dentro de você. Todos os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Obrigada, Senhor, porque céus e terra vão passar, mas as tuas palavras jamais passarão. Eu oro pelo teu povo, pela tua igreja.
diabo está tribulando a minha alma. Eu sei que um grito libera algo da parte de Deus, mas também libera algo dentro de mim. Tem pessoas aqui que precisam gritar com a sua alma hoje. Grita com a tua alma, irmão. O filho do... o irmão com a esposa. Vem cá, Lúcia, tu vai orar também. Fica orando em outras línguas. O que eu... E nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais.
Que rica oportunidade você está cuidando dessas crianças. Que rica recompensa você vai ter, diz o Senhor. O seu amor sobe ao alto trono de Deus. O seu sorriso, a sua entrega. Tu és santo, não outro como tu, não. O Senhor tem feito vocês prosperar sobrenaturalmente. Mas o que vocês já galgaram aqui é apenas 10% do que Ele vai fazer. Eu honro a unção que você tem de prosperidade. E eu declaro anulada toda inveja. Pastor João tá aí não, né? Mas ele vai ouvir. Vocês carregam algo da parte deles e que ninguém pode roubar. É de vocês. Ele liberou com o seu nome, com o nome dele, e que ninguém pode roubar. E eu declaro que tuas mãos vai prosperar tanto. Ele vai te dar sonhos e projetos específicos, com um fim e uma finalidade. E a fidelidade de vocês vai levar vocês a lugares tão altos, mas tão altos, que por mais que vocês sonhem, vocês vão dizer, de fato, o Senhor já avisou antes que seria além do que eu tinha pedido e do que eu tinha pensado. Eu oro, Pai, por essa família, Senhor. Eu oro, Pai, por essa unção crescente, a inteligência, a sabedoria, a graça que você tem conduzido eles. Eu declaro, Pai, a Zion, Senhor, ela é só um ponto, é só um acesso, é só um ponto, é só um canal, mas você tem outros canais. E eu vejo pelo Espírito, outros canais de distribuição. Porque é da vontade de Deus que todos prosperem, mas para alguns Ele vai confiar algo específico, com uma finalidade maior do que a si mesmo, mas que vai glorificar o Deus. E eu coloco, Senhor, essa família, Pai, diante do Teu trono agora mesmo. Pastor João Filho, Mirella e as crianças, Pai, eles guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma palavra maldita é capaz de operar, porque não há maldição sem causa. Você fez uma aliança com eles, e essa aliança é eterna, aliança bondosa de amor, fiel, onde grandes coisas o Senhor tem feito, mas grandes coisas o Senhor vai fazer. O Senhor trará pessoas de fora para plantar, para investir, para fazer, para crescer e para fazer. Muito obrigado, Senhor. Porque quando um membro é levantado, quando um membro recebe algo, todo o corpo recebe. Todo o corpo recebe. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, viralitando sonhos. Sonhos contigo, Senhor. Sonhos que você dão reais para ela, que ela vai acordar e vai dizer, João, eu preciso fazer isso. E você vai confirmar no coração dela. Sonhos específicos vindo sobre ela. O dom do teu Espírito
louvo pela unção que ela carrega. Eu te louvo pela unção dessa família. E eu os abençoo, Pai, de acordo com o teu Espírito tem liberado aqui. E eles vão viver, Pai, porque a tua palavra liberada não volta vazia. Você apraz no cumprimento de cada uma delas. Obrigado, Senhor. Às vezes as pessoas estão num ambiente de adoração, de louvor, e às vezes elas acham, mas ninguém orou por mim, ninguém pôs as mãos, ninguém falou comigo, eu acho que não está acontecendo nada. Mas eu digo para você, independe do teu sentimento, independe de você recebeu imposição de mãos ou não, mas aonde o Espírito do Senhor está, aí há uma liberdade, ele se move, e ele se move. Nós não precisamos, muitas vezes, que uma pessoa imponha as mãos sobre nós, mas quando estamos num ambiente em fé, coisas começam a acontecer. Você já passou numa estrada que havia nas laterais fogo, fumaça? Quando você passa e passa rápido às vezes com o carro e aquela fumaça entra dentro, você fala, meu Deus do céu, como é que essa fumaça entrou? É porque você entrou no ambiente onde a fumaça lhe alcançou. Você acha que nesse ambiente Deus não tem te alcançado? Claro que sim. Coisas estão sendo mudadas dentro de você. O seu Espírito está tocando em você. Aleluia. Acenda a luz das laterais, por favor. Porque ainda tem no coração também orar por pessoas. Eu quero orar por Alex. Pode vir aqui de novo, Alex. Quero orar por Jessiane. Vem aqui, Jessiane. Quero orar por teu filho, como eu não tenho isso. Vem pra cá. E você continua orando com Deus, tendo comunhão com Ele. Porque o poder de influência dele é muito maior do que qualquer coisa natural que você possa pensar ou imaginar. Aleluia. Adorando, se prostrando, agradecendo, salmodiando. Aleluia.
exaltando. Jesus, 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 Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe que você pode cantar um novo cântico? Sabe que você pode cantar em outras línguas, salmodiar? Então você diga, mas como? O que é que eu vou dizer? Diga que Deus é bom. A palavra diz, amados, que quando o povo, o Josafá, começou a dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, os céus começaram a se mover. E era só isso: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E o que aconteceu? Que os inimigos, eles entraram em confusão, e os inimigos foram derrotados, quando o povo estava só dizendo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia, aleluia. Eu queria que o louvor parasse. Tinha uma música que antigamente no Verbo da Vida cantava e só dizia isso: o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Conhece, Mirelle? O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Dá para pegar o pri. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. E aí, vamos vogando? Si bemol aí, ó. Aleluia. Seu amor dura para sempre. Será que você pode cantar, irmão? O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Só repita isso, mas de coração a Ele. Sim, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Oh, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Aleluia! O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Continua. O Senhor é bom. Nunca duvide que Deus é bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Acontecendo ou não acontecendo, o Senhor é bom. E o amor dele por você e por mim dura para sempre. Dura para sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Mais uma vez. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. E aí, amados, enquanto eles estavam cantando e adorando a Deus, os inimigos foram confundidos. Os inimigos foram destruídos, porque eles não estavam olhando para as oposições, ele não estava olhando para o exército inimigo, ele não estava olhando para os problemas, para as pressões, para as faltas, ele estava olhando para aquele que é bom. E esse amor que não falha, esse amor que não muda, esse amor que não tem sombra nem variação de mudança, a perfeição do amor de Deus tem nos alcançado. Você acordou hoje porque o amor de Deus se renovou sobre a sua vida, a sua bondade, a sua misericórdia. Por isso podemos cantar a cada dia: o Senhor é bom.
amor dura para sempre. Quando o diabo quiser roubar a sua alegria, mostrar um quadro de desgraça, você vai dizer: ei, diabo, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia! O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Aleluia! Obrigado, Pai, porque o seu amor tem nos alcançado. De certo que você derramou o seu amor pelo seu Espírito nos nossos corações, Pai. E nós podemos andar nesse caminho sobre modo excelente. Por isso nós te louvamos, agradecidos, no nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Eu quero saber se existe alguém no nosso meio, né, que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e deseja receber esse dom que vem da parte de Deus. Quando nós falamos sobre dom, o dom quer dizer presente. Então, se você ainda não recebeu esse presente de ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e você está aqui e deseja, né? Nós temos conselheiros que vão poder estar orando com você e por você, para que você seja revestido desse poder. Tem alguém aqui que deseja receber hoje à noite? Ainda não tem recebido o batismo com o Espírito Santo? É um presente, irmão. Presente a gente só recebe, a gente não fica olhando o preço, porque você não vai pagar o preço já foi pago, é só receber o presente. Se você é filho de Deus, filha de Deus, nasceu de novo, você já tem direito, por herança, de receber o batismo com o Espírito Santo. Tem alguém que deseja e ainda não recebeu? Aleluia! Alguém está com alguma enfermidade, alguma dor, algum problema, e você queria receber oração essa noite? Nós estamos aqui para nos juntar contigo em oração também. Tem alguém com alguma enfermidade, alguma dor, alguma limitação? Sabe, queridos, você não deve se conformar com nada a não ser saúde plena. Mas a idade vai chegando. Irmão, pode ter idade do jeito que tiver, o Espírito ainda é o mesmo. Ele ainda cura, ele ainda liberta. Aleluia! Porque a palavra diz que Abraão, ele partiu, né, para os seus em ditosa velhice. Quem disse que velho tem que ficar doente? É o mundo e o diabo. Aleluia! Mas nós podemos nele permanecer curados. Oh glória, aleluia. Então, se não tem ninguém que recebeu o batismo do Espírito Santo, todo mundo curado, nascido de novo, acho que todos já nasceram de novo. Quem aqui já nasceu de novo? Levanta a mão. Se você não levantou a mão, vou aí saber. Ei menina, tu nasceste de novo? Tu levanta a mão, viu? Tem mais alguém aqui? Eu só olhei para cá e vi ela, tá vendo? Mas não olhei para cá. Quem nasceu de novo, levanta a mão. Agora eu vou olhar para o lado de cá. Eita, todo mundo levantou a mão. Que bênção.